Kilimanjaro, dentro do projeto Sete Cumes, na minha opinião, é a segunda montanha mais fácil, mais simples. E a primeira, na minha opinião, é o Elbrus, né? E a segunda é o Kilimanjaro. O nível de esforço físico no Elbrus, né? E o nível de dificuldade em relação à altitude é menor do que no Kilimanjaro. São 6 dias de montanha, todos os dias dormindo em huts, né? Dias intensos de caminhada, sendo o último dia bastante intenso, sempre em ambiente inóspito, em ambiente selvagem. O Elbrus, como eu comentei, é uma montanha onde você sempre faz um período de aclimatação e volta a um hotel, uma pousada, um ambiente super confortável. Então, por isso, na minha opinião, o Kilimanjaro ainda é mais difícil aí que o Elbrus, um pouquinho, né? O nível de esforço físico é maior, a altitude é mais relevante. Eu faria primeiramente o Elbrus e segundo ponto, o Kilimanjaro. Além de ser a maior montanha da África, ele está localizado aí na fronteira, basicamente, da Tanzânia com o Quênia, né? No leste desse continente africano, e é uma região bastante ainda tribal, né? Então, o contato com a tribo Maasai é muito interessante. Depois da viagem ao Kilimanjaro, a gente tem a possibilidade de conhecer um dos safaris mais preservados do planeta, que é o Safari Ngorongoro, numa cratera vulcânica, onde os animais ficaram confinados naturalmente naquele ecossistema, né? Então é super legal, super interessante. Torna a viagem também uma viagem cultural, além de uma viagem à montanha, né? É recomendada às pessoas que ainda não têm experiência em altitude, nem mesmo em escalada, porque não oferece nenhum trecho técnico, né? É um trekking da base até o cume, ou seja, 100% caminhada, nunca realmente escalando. Para não dizer que não tem nenhum trecho rochoso onde é possível escalaminhar. Chegando ao cume, né, da cratera, ou o que a gente chama de Gilman's Point, existe sim ali uns 20 metros que a gente chama de trepa-pedra ou escalaminhada. O Kilimanjaro é uma montanha também extremamente bela por ser a maior montanha isolada do planeta. Então, diferente dos outros continentes ou de outros lugares, ela é um vulcão único em meio à savana, né? Então, quando a gente chega ao cume, a gente tem uma visão, um manto de nuvens, né, aos nossos pés, e não conseguimos enxergar nada em volta que tenha a mesma altitude, né, como numa cordilheira e etc. Existe uma outra curiosidade aí do Kilimanjaro, que o Uhuru Peak, né, o cume dele chama Uhuru Peak, que é o Pico da Libertação. Dentre a África, né, ou dentro da África, o primeiro país a ter essa voz de libertação foi a Tanzânia, e o Kilimanjaro é um marco, né, de libertação para todos os africanos, inclusive, obviamente, aí para os tanzanianos. Então, o primeiro dia de expedição do Kilimanjaro, a gente sai de 1.900 metros aproximadamente no portão de entrada desse Parque Nacional e vamos até a cota de 2.800 metros, né, no nosso primeiro hut, que se chama Mandara Hut. Hut por quê? São pequenos alojamentos de madeira onde cabem 4 ou 5 pessoas, dependendo do acampamento. Não é necessário acampar por essa rota que a gente escolhe, né? A gente tem huts ou alojamentos refeitórios e alojamentos dormitórios, né? Então a gente dorme em Mandara Hut o primeiro dia e todo esse primeiro dia dentro de uma selva também equatorial. No segundo dia a gente já sai da selva, entra numa vegetação parecida um pouco com o nosso cerrado e a gente atinge 3.400 metros de altitude, onde passamos 2 noites nesse segundo acampamento que se chama Horombo Hut. Depois dessas 2 noites, principalmente para o período de aclimatação, no quarto dia de viagem a gente vai até Kibo Hut, que seria o último acampamento, que está a 4.800 metros de altitude. Desse Kibo Hut, no quinto dia nós vamos até o cume, né, atingimos o cume do Kilimanjaro e retornamos até o acampamento Horombo Hut de 3.440 metros. Esse dia crucial do Kilimanjaro é um dia bastante difícil. Sai de 4.800, sobe o cume em 9 horas, deve chegar por volta das 9 da manhã no cume, retorna em 4 horas ou 5 horas, devemos chegar por volta da 1 da tarde no acampamento, último acampamento Kibo Hut. Desse Kibo Hut fazemos um pequeno descanso e ainda descemos até Horombo Hut, mais 4 horas de caminhada, seria o acampamento intermediário, o que torna esse dia no Kilimanjaro extremamente extenuante fisicamente e obviamente o dia mais desafiador de toda essa expedição. Dia seguinte a gente desce de Horombo Hut até a entrada do parque novamente, onde a gente é surpreendido sempre com uma celebração, com grande festa, né, com alimentação, antes de voltar para o hotel. Voltando para o hotel, a gente tem a possibilidade na Tanzânia, como eu comentei, de fazer uma extensão a Zanzibar, uma ilha paradisíaca, né, desse país, ou os safaris da região, que são os safaris mais preservados e inóspitos que a gente tem no nosso planeta. Então o Kilimanjaro
Kilimanjaro também é recomendado para aquelas pessoas que não têm experiência em altitude, que buscam uma viagem diferente, né, que buscam uma experiência diferente de vida. Pode ser a primeira, assim como o Elbrus, né, montanha dentro desse projeto Sete Cumes.